Bem-vindos a mais um ConnectCast e hoje nós temos uma pessoa que é cobra. Essa pessoa já viralizou na internet, tem vídeos com mais de 2.200.000 visualizações. É um prazer, é um grande amigo, é um cara que é referência e hoje o assunto é polêmico, né? É polêmico. É como é que emagrece comendo carne. E nós estamos aqui para ouvir ele. Giga Cobra, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Adriano, pelo convite. Fiquei honrado de vir aqui e poder trazer um pouquinho dessa história aí que eu tenho trabalhado há alguns anos já e hoje virou a minha missão de vida, né? Inclusive, como é que emagrece comendo carne gorda, tá? Isso, rapaz, é churrasco, não é peito de frango, não. O podcast hoje talvez seja um dos mais saborosos da internet, viu? Sem dúvida, sem dúvida. E me interessa muito. E assim, muito obrigado de você ter aceitado o convite. Eu tenho falado que nós temos convidado pessoas que nós admiramos pelo desempenho, pelos profissionais que são, pelas autoridades que são naquilo que se propuseram a fazer, né? O trabalho dignifica o homem e o seu trabalho tem impactado muitas vidas, Guilherme. E eu pude acompanhar aí um pouco da tua trajetória, um pouco da tua evolução e esse assunto, embora... ainda muito polêmico, eu vejo que é polêmico, né? Super. Mas eu fui um dos que fui persuadido pelas suas apresentações lá no treinamento. E eu falei, nós precisamos ouvir um pouco mais e aprender com você. E antes da gente começar assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua trajetória, né? Para as pessoas que ainda não tiveram o privilégio, talvez, ainda de te conhecer. De onde você vê? Como é que é um pouco da tua trajetória, Guilherme? Eu queria começar agradecendo, né? Porque isso também, meu desempenho, se deve a ótimos professores que eu tive, né? Aprendi muito lá no curso da Dale, fantástico. Além de professores que eu sigo sobre esse tema, né? Vários americanos e de fora do país e daqui do país, mentores. Então, assim, a gente estuda bastante, lê bastante, né? Uhum. Então, isso é a base. Mas eu fazia triatlon, e estava um pouquinho acima do peso e fazia aquela dieta que todo mundo faz, né? Sim. Peito de frango, batata doce, barrinha de cereal, comer de 3 em 3 horas, frutinha, saladinha. E ficava naquela luta, passando fome e pré-treino e toda aquela coisa e não emagreci, treinava. Olha quem que se identifica com isso, hein? Já nos identificamos aí, a luta. E treinava igual profissional, tá? Treinava 2, 3, 4 horas por dia, que é o que dizem, né? Quanto mais você treinar, mais você emagrece. Quanto menos você comer, mais você emagrece. E aí uma amiga minha veio falando de uma tal de low carb. Não, que eu vou fazer low carb e aí não come carboidrato e come gordura. Eu falei, você tá doida. Você tá doida, como é que você vai fazer um negócio desse? Sem carboidrato você vai desmaiar. E fui completamente contra, totalmente contra. Sabia a cartilha certinha, fazia dieta de nutricionista esportiva há anos, sabia direitinho o peito de frango, a batata doce, quanto que tinha que comer, os gelzinhos de carboidrato. E o que aconteceu? Ela começou a secar, melhorar o desempenho no triatlon. E teve um dia que ela chegou e falou, não, eu tô em jejum há 24 horas. Eu falei, você tá maluca? Como é que você tá? Vai treinar em jejum? Você tá doida? Você vai desmaiar. E ela conseguiu e tal. E eu, naquela luta, não emagrecia nada. E carregando comidinha pra lá, pra cá, e salada. As marmitinhas de tantas horas. E medindo, e morrendo de fome, nervoso. Eu falei, vou experimentar esse negócio. E fui na nutricionista. Todo descrente, né? Aí eu cheguei lá, ela falou, ó, no café da manhã, em vez de você comer seu pão integral com a sua ricota e um ovinho frito na água, né? Você pode comer ovos fritos na manteiga com bacon. Opa. Eu olhei assim, eu adoro bacon, ovo com bacon. Eu já morei nos Estados Unidos, ovo com bacon era o café da manhã dos sonhos, né? Aí, e eu falei, mas quanto que eu posso comer? Ela falou, você pode comer à vontade, o tanto que você quiser. Assim, tá de brincadeira, não é possível. Aí eu falei, e o meu lanche da manhã? Ela falou, não, se você comer isso de manhã, provavelmente você não vai ter fome até a hora do almoço. Então você só vai almoçar. Aí o seu almoço é o quê? O almoço é uma salada e ao invés do arroz integral, o peito de frango, uma batata doce, você pode comer uma picanha, uma costela, um contrafilé, mas quanto? Firme. Mas quanto? O tanto que você quiser, até você ficar saciado. Eu falei, não é possível.
Não é possível um negócio desse. E depois... E foi meio que de encontro com tudo que você já tinha ouvido. construído, né? Tudo que o meu mundo caiu ali, mas eu fui. Ó, só abrir um parênteses aqui, Guilherme, que você faz lembrar assim, ó. O que muitas vezes trava a nossa vida não é aquilo que a gente não conhece ou não tem bem certeza. Muitas vezes o que trava a nossa vida é aquilo que nós temos certeza que sabemos. Eu brigava com ele, por isso que eu acreditava. E aí eu fui assim, eu saí de lá descrente. Aí era a mesma coisa na janta, né? Mais ou menos os mesmos alimentos. E eu saí de lá e fui direto para a churrascaria rodízio. Direto. Falei, desce. Adorava churrasco, adoro churrasco, né? Quem não gosta de churrasco? E aí ela colocou uma meta para eu voltar 2 meses na próxima consulta. E a minha meta era sair de 90, que eu tinha, para 80. 10 quilos em 2 meses. Eu falei, tá. Até parece, né? Eu tava lutando há anos para emagrecer meio quilo, engordava 1,5, emagrecia... Aquela luta. Final de semana volta, aí desincha até na quinta. Resultado, entrei na churrascaria rodízio, comi à vontade, comecei a comer ovo com bacon e churrasco, e ovo com bacon, churrasco, uma saladinha, que na low carb né, tinha salada. Né? Quando eu voltei lá 2 meses depois, eu não tinha emagrecido 10 quilos, eu tinha emagrecido 12 quilos. Você tá amado. E sem passar fome, comendo pra caramba, treinando. Comecei a fazer uns jejuns. Acordava de manhã. Eu lembro do meu primeiro treino em jejum, que eu fui treinar correndo, né? Fazia triatlo. Era um treino de corrida. Eu voltei a corrida toda. Eu cheguei e falei, caramba. O que tá acontecendo? Eu só comi ontem. Cara. E eu tô correndo aqui, que maravilha. E isso foi desbloqueando, né? E aí, logo na segunda consulta, ela me passou alguns dias fazendo só carne, que era a carnívora, e alguns dias de jejum maior. Então, quando eu conheci esse lado de comer só carne gorda, né? E também fazer jejum, foi aonde que eu me apaixonei pela praticidade, de não ter que ficar lavando, comprando salada. Porque hoje é muito simples, né? Vem meio que tudo pronto, joga até numa air fry e fica maravilhoso, né? É muito simples. É como a gente estava conversando antes. Chega a ser óbvio. É óbvio, né? Você abre a geladeira da minha casa, por exemplo, não tem nada na geladeira. Nada. Nem água, porque a minha água a gente bebe do filtro. Eu confesso assim, a carne fica no congelador. Essas crenças são tão óbvias às vezes, né? Mas eu confesso que quando você apareceu lá no treinamento e queria vender essa ideia, eu falei, cara, não é possível. Esse bicho tá meio louco, né, cara? Porque a gente tem muito mito, né? Só que o Guilherme, pessoal, isso eu vi acontecer lá no treinamento, ele foi trazendo as evidências, eu falei, tem lógica, né? Tem lógica. E isso fez também eu me interessar por esse assunto. Eu preciso entender um pouco mais, né? Quando você falou do bacon, cara, o vô da minha esposa, ele faleceu com 97 anos, com a pressão 12/8. Ele ia na geladeira, o bacon cru. Cara, ele arrancava uma estaca e comia aquele negócio. Ele morreu de validade, ele morreu dormindo. Ele não tinha nada, ele lia sem óculos. Ele lia extrato de banco sem óculos. Então, assim, se fosse tão perigoso como o pessoal fala, ele não chegaria aos 60 comendo bacon cru. Sem dúvida, não chegaria. E, inclusive, esse livro aqui, para mim, é uma das minhas bíblias, né? Gordura Sem Medo, da Nina Teichels. Ele conta toda a história de como condenaram a gordura e de como isso ainda é sustentado até hoje, porque acaba que, infelizmente, né, a gente vive num mundo que é dominado por interesses econômicos e é muito interessante economicamente tirar a gordura, porque a gordura é um alimento que, quando você tira ela, você tira um alimento, você precisa colocar outro no lugar. E o que entra então no lugar da gordura? Então ela meio que faz parte da base. O que entra no lugar da gordura? Porque a gordura ela é fonte principalmente de energia, né? Energia, muito energética. Então, quando você tira a gordura, você tem que colocar carboidrato. E esse foi o golpe. Né? Esse foi o golpe. Tirar a gordura, tanto a gordura da alimentação, quanto a gordura do preparo. Então, condenaram também manteiga e
banha de porco, que era usado para preparo de comida. E as pessoas passaram a usar óleos de semente, óleo de soja, óleo de girassol, que é um produto da indústria alimentícia. Então, assim, isso aí foi talvez seja o maior mito e o maior erro da saúde do último século. A condenação da gordura. Como você disse, a gordura é um alimento que é, primeiro, delicioso, né? Uma carne com uma gordurinha, uma picanha com uma gordurinha. E aí, quando a gente olha para uma comida natural, Adriano, que ela é saborosa, o que significa sabor? Sabor foi como nossa natureza foi criada para identificar nutrientes. Então, se um alimento é saboroso, né, significa que ele tem nutrientes. O nosso paladar, ele identifica nutrientes. Por isso que a gente gosta tanto de carne gorda, porque a gordura, além da energia, ela tem uma tonelada de nutrientes, né? Tem vários nutrientes, é muito nutritiva. E do mesmo jeito que uma comida que é saborosa, se ela tem nutrientes, ela também é saciante. Por quê? Porque por isso que o ovo com bacon de manhã ali sacia. Você consegue chegar até na hora do almoço sem aquele monte de beliscada que talvez é o que as pessoas falam, mas eu não como tanto assim, mas não percebe, né? Não percebe, você fica comendo ali o dia inteiro. E uma das coisas que a gente emagrece comendo churrasco é isso. Quem nunca foi no churrasco, comeu muita carne, no churrasco na hora do almoço, por exemplo, e aí no outro dia você percebe, nossa, esqueci de jantar. Cara, não consigo. Nem jantei. Por quê? Porque a carne apodreceu no seu estômago, porque a carne demorou a digerir. Não, porque a carne tem muito nutriente. E fome é o corpo pedindo nutriente. Quando você entrega nutriente para ele, acaba a fome. Eu lembro que nas suas apresentações, no treinamento apresentação de alto impacto, você trouxe alguns cadeados. Você falava, cara, esses cadeados precisam ser liberados para que a pessoa entre num processo de emagrecimento. Esse é um dos princípios desse livro aqui, ó, do Gary Taubes. Esse cara é um dos caras mais feras também dessa área, tá? É referência. E é o mecanismo da insulina, né? Nós somos biflex. O ser humano é biflex. A gente usa 2 combustíveis como fonte de energia. Ou o açúcar, né, o carboidrato, que vira glicose no sangue, ou a gordura, que pode ser usada ou como gordura ou como corpos cetônicos, né, que é uma forma. Então a gente pode usar a nossa gordura corporal ou a gordura que a gente come. É assim que, para isso que a gente acumula gordura, para usar ela como energia depois. Só que a glicose, a gente tem... O sistema é perfeito, né? Perfeito. O sistema é perfeito. A máquina humana é perfeita. A glicose, a gente tem prioridade em usar a glicose. Por quê? Porque o nosso estoque de glicose é muito baixo. Então, assim, se você pegar uma pessoa normal, 95% do estoque de energia é em forma de gordura. 5% é em forma de glicogênio nos músculos e no fígado, que é o que armazena de glicose. Então, se tem glicose disponível, o corpo fala, eu não consigo guardar essa glicose. Então, usa a glicose. Quando acabar a glicose, a gente vai para a gordura, porque a gordura a gente consegue guardar, né? E o excesso de glicose, como a gente sabe, também é transformado em gordura. Então, se você comer muito doce, acontece o quê? Muito pão, muita cerveja, você engorda. Sim. Então, o corpo transforma o excesso de glicose em gordura para estocar. Então, tem um hormôniozinho, que é a chave dos problemas metabólicos que hoje levam a sociedade onde está indo, chama insulina, que é produzido pelo pâncreas. A insulina ela tem 2 funções básicas. Uma é botar a glicose para dentro da célula, para ela ser usada como fonte de energia, né? Metabolizar a glicose. E a outra é falar para as células adiposas, os adipócitos, para não usar gordura. Então, é como se fosse o cadeado. É o cadeado que vai lá na... Então, se você está com a glicose alta, você está com a insulina alta, e seu cadeado está trancado na sua célula adiposa. Você não consegue usar a gordura como fonte de energia. A pessoa se quebra em academia, se quebra em exercício e não emagrece. E não emagrece. Então, uma coisa que baixa a insulina é exercício.
Então, se você fizer criar músculo, tanto que você vê que fisiculturistas, eles têm menos tecido adiposo. Por quê? Porque eles têm um ralo de glicose. Eles podem comer muita glicose e essa glicose vai para dentro do músculo em forma de glicogênio. E não vira gordura. Mas eles têm dificuldade de perder gordura também. Tanto que quando eles vão fazer um protocolo de perda de gordura, é sempre um sofrimento. É o que chama de cutting, né? Eles atravessam o vale da sombra da morte, que é resolver essa insulina. Até a insulina baixar, que ela não baixa rápido, ela demora um pouco para baixar. Se você vem numa dieta muito rica em carboidrato, a insulina está alta, bloqueando queima de gordura. Para você começar a queimar a gordura e emagrecer, você tem que baixar essa insulina. Para você baixar a insulina, você tem que parar de comer carboidrato. Tem que baixar a glicose. Nesse período, quando ele para de comer carboidrato, mas a insulina ainda está alta, ele fica sem energia da glicose, que é a que ele come, e sem energia da gordura dele, porque está bloqueada pela insulina. Então, ele passa por um período de alguns dias de sofrimento, de dor de cabeça, de nervosismo, porque fica sem energia. É essa fome que a gente conhece, né? Que quem vive comendo carboidrato, que é a nossa cultura o tempo todo. Não, é um buraco negro. Essa fome que assim, eu tô morrendo de fome, começa a tremer e ficar irritado e falta de energia, dor de cabeça. Essa fome, na verdade, é uma falta de energia porque você não consegue usar a sua gordura e não tem mais carboidrato. Então, isso acontece com mais ou menos 3 horas, 4, 5, 6 horas. Então, por isso que eu tinha tanta dificuldade de fazer jejum para fazer um exame de sangue. E depois, quando eu mudei para uma dieta low carb, ou seja, baixa em carboidrato, o meu corpo reaprendeu a usar gordura. E aí eu encontrei uma fonte inesgotável de energia no meu corpo, que eu desbloqueei todos os cadeados. E aí você consegue fazer jejum, como, por exemplo, eu comentei que eu acabei de fazer um agora, né? Isso que eu ia te perguntar, cara. Como é que funciona? Você acabou de vir de 10 dias de jejum. 10 dias de jejum. E eu achei legal, assim, que você ia lá, fazia os vídeos, media a glicose, tá aqui, pessoal. Isso aí. Fiz 10 slides, real, um né? por dia. Como que é? Como que foi? Como é que você... É o que a gente chama de cetoadaptação, que na verdade é uma recetoadaptação, né? Ceto vem de... Mas é sem comer nada. Ou tem alguns pontos? É só água, zero? Sal. Água e sal, basicamente. E pode tomar um cafezinho, um chazinho também. Mas nada de caloria. 10 dias. Vida normal. Treinando, fazendo tudo normal. Por quê? Porque 1 quilo de gordura nosso corporal tem 9.000 calorias. Quando você acessa quando a pessoa acessa a gordura dela, ela tem energia. 1 quilo, eu, por exemplo, em 10 dias... É o cadeado ali, vai direto na fonte. Direto, e a energia... Aquela gordura, uns pneus, assim, que vamos falar, para tirar aquilo ali só... E seca, tá? Eu sequei nesses 10 dias, eu sequei 2,6 kg. Pura gordura que foi. A gordura que foi toda embora. Seca. E seca de um jeito, assim, natural, Porque né? eu pensava que tinha, assim, tá, beleza, 10 dias, mas tinha uns pontos de apoio ali para dar uma... Nada. Mas, assim, 10 dias já é uma coisa, assim, eu já sou... Já é um profissional. Eu já sou bem avançado, eu já treino... Não recomendado do nada, vou fazer 10 e ficar sem comer. Não faça isso em casa, né? Não faça isso em casa. Procure um profissional competente para... No caso aqui, o Cobra. E aí a estratégia low carb, ou cetogênica, ou carnívora, né? Porque a estratégia carnívora ela é cetogênica e é low carb. O que é low carb? Baixa em carboidrato. Então, pouquinho carboidrato que tem no ovo. Tem alguns alimentos de origem animal que tem bem pouquinho carboidrato. Então, a gente pode considerar praticamente uma dieta de 0 carboidrato, quando você faz só a carnívora, né? Que a gente chama de carnívora do leão. São só carnes, apenas carnes, mas todas as carnes. Mas tem também algumas variações que o pessoal chama de animal-based, que é uma alimentação baseada em alimentos de origem animal. Que aí entram também frutas, saladas, pode entrar até mel, leite, fruta doce, tubérculo. Tudo vai depender do objetivo e da estratégia que cada um quer atingir. Então não é veganismo de só carne. Você só pode comer carne. Se você encostar num vegetal, você não é mais carnívoro.
Não é bem assim. Você tem a liberdade, entendeu? Pode comer. Você gosta de salada? Come a salada. E nós sabemos assim que você tem ajudado muitas pessoas. Você pode trazer alguns cases assim de pessoas que emagreceram mesmo, que estão... Vários assim. Eu tenho alguns grupos, né? Alguns desafios. Eu tenho um parceiro nutricionista, que é nutricionista de nutrição ancestral, que é meu mentor, é meu parceiro, e a gente desenvolve os programas juntos, né? Porque nem sempre a pessoa vai direto para carnívoro, a gente faz uma transição, e assim, os casos são incríveis. Por exemplo, tem a parceira minha de carnívora, que a gente faz um programa chamado Bate-Papo Carnívoro, lives, né, na internet, que ela colocou em remissão fibromialgia, 12 anos de dor, ela colocou em remissão. Lá na tribo carnívora. E é legal, né, cara? Porque tem contato dessas pessoas que as pessoas podem checar que funcionou, né? Podem checar que funcionou. Lá no grupo da tribo carnívora, que é esse grupo que eu faço, tem várias pessoas que levaram diabetes à remissão, pessoas que emagreceram 50 quilos, saíram da obesidade, pessoas que resolveram várias doenças autoimunes, né, como psoríase, várias doenças que são tidas como incuráveis, né? A pessoa entra numa estratégia natural, né, como dos nossos ancestrais, e o corpo, como você disse, que é uma máquina perfeita, sem você atrapalhar ele, quando a gente para de atrapalhar ele, colocando comidas que não são apropriadas para a nossa espécie, ele se resolve. E muitas das doenças hoje, eu até anotei aqui não sei onde que eu coloquei, acho que foi aqui. Desse livro aqui, Why You Get Sick, tem alguns números, eu sei que você gosta de números, né? É legal. Os Mas aqui, números quer ver, funcionam. Tô sem óculos. Eu ainda não não melhorei minha visão assim desse jeito, não. Mas assim, os números são... tá aqui, ó. 10 milhões de pessoas por ano morrem de câncer. Câncer é uma das coisas que tem um cunho muito grande alimentar, principalmente alimentos ultraprocessados, essas coisas. Quando a gente vai para alimentação natural, resolve. 20 milhões de pessoas por ano, doenças do coração. 50 milhões Alzheimer. 500 milhões no mundo com diabetes. Que isso. E diabetes é uma doença que... Só aí passou de 500 quase. Diabetes é uma doença que é assim, plenamente... Aqui, ó, até trouxe outro livro aqui, ó, do Jason Fung também, ó, Código da Diabetes. Ela previna e reverta naturalmente o diabetes tipo 2. Então, tem um diabetes que é irreversível, que é o tipo 1, né, que é genético, tudo. Outras coisas envolvidas. Mas o tipo 2 é uma doença alimentar. É uma doença... Criada, pode-se dizer. Criada, cultivada. Que começa com a resistência à insulina, né? Você comendo muito carboidrato, a insulina vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que a insulina não dá mais conta e aí a glicose dispara. O pâncreas pifa. É isso que é diabetes. E a diabetes é a base da maioria das doenças hoje. Cobra, eu vejo assim que também que a gente tem que levar muito em consideração o hábito, né? Olha o que aconteceu uma vez numa das nossas salas de treinamentos. Foi um consultor, né, de uma instituição muito famosa fazer o treinamento. E chegou um momento que ele falou assim, posso distribuir uma planilha para o pessoal se controlar, para o pessoal se organizar? E claro, né, tudo que é para ajudar aí pode... E ele distribuiu para a turma ali uma planilha linda, onde ia compra, gasolina, saidinha, tudo que a pessoa gastava, né? E a pessoa fazia aquele controle o mês inteiro e preenchia uma planilha e ela dava o resultado e ficava uma coisa mais linda na parte de organização. O que deu para perceber o seguinte, que algumas pessoas, boa parte delas, preenchiam a planilha e elas eram extremamente organizadas. Só que tem um detalhe, ela não conseguia guardar dinheiro. Ou seja, o foco dela estava no preenchimento da planilha.
Então, me parece que é muito parecido também com essa questão. Tem gente que foca no emagrecer, mas ela não foca na mudança do hábito. Exatamente. Então, tem gente que foca em ser organizado, preencher uma planilha, mas ela não consegue ter resultado e não consegue guardar dinheiro. Ela chega, às vezes, no final do ano, ela está uma pessoa extremamente organizada, ela sabe onde foi cada centavo, mas ela não tem um pila no bolso. Então, de repente, esse ajuste de foco, onde é que realmente eu tenho que focar a energia? No caso da planilha, cara, primeiro eu guardo o dinheiro e depois as outras coisas eu administro dentro da planilha. Então, talvez no que você está falando primeiro eu mudo o meu hábito e depois eu ajeito a quantidade de peso que eu vou perder, a saúde que eu vou ganhar. O que você pensa a respeito? É parecido? Não, exatamente. Você falou tudo. Isso aí é o hábito. O segredo é o hábito. Né? E assim, eu vejo que não é só a alimentação para ter saúde. Mas a alimentação, sem medo de errar, na minha opinião, é o mais importante de todos os hábitos para a saúde. A nossa maior interação com o meio ambiente é através da alimentação. Né? A gente é feito do que a gente come. Nossas células, elas são feitas do que a gente come. Então, assim, é o mais importante. Agora, é muito importante também se movimentar, né? Ter uma atividade física. É muito importante dormir bem. É muito importante controle do estresse. É muito importante ter contato com a natureza, né? Viver a natureza. Então, esses são os pilares da saúde. Mas quando a gente muda o hábito alimentar, isso eu estava conversando com um amigo meu ontem. Ontem a gente foi na churrascaria, eu e mais 2 amigos meus que estão na carnívora. Um tem 65 anos, feliz da vida, mudou a vida dele. Está assim, deslumbrado com a carnívora, não tem mais dor. Está com a libido lá em cima, a mulher dele está toda feliz. É uma maravilha. E a gente estava conversando isso. Porque quando a gente muda a alimentação dessa forma, né, naturalmente você emagrece sem precisar fazer exercício, se você estiver acima do peso. Se você estiver com pouca massa magra, naturalmente você ganha um pouco de massa magra, sem precisar fazer exercício. Lógico, se você quiser ganhar mais massa, você tem que fazer exercício. Se quiser emagrecer mais, você tem que fazer exercício. Aí entra o outro hábito. Mas o que acontece? Você entra numa saúde metabólica que o ganho de disposição por você estar bem nutrido e por estar menos inflamado, que é o que acontece com a alimentação, você naturalmente vai ter disposição para ir fazer exercício. Você naturalmente vai dormir melhor. Você naturalmente vai se sentir melhor na natureza. Você vai conseguir olhar mais para você e mudar esse hábito. Então, a dificuldade que eu vejo, como a gente falou, a carnívora e o jejum são extremamente simples e óbvios. É coisa beabá do bobinho, ABC do lobinho. Só que o difícil é virar a chave, é largar o vício da comida confortável, é abrir a mente de que carne não faz mal, de que gordura não faz mal. Então, essa mudança que é a chave. Os vícios e as virtudes estão envolvidos em tudo da nossa vida, né? E o vício é como um verme que corrói, né, as pessoas. E eu gosto assim de estudar um pouquinho também de filosofia. Cara, os filósofos, os caras praticavam exercício. O Platão lutava. Então, e eu acho muito difícil o cara atingir a alta performance profissional se ele não tiver uma boa saúde. Sem dúvida. Fica muito mais pesado. E tudo que ele tem que fazer força para sustentar, ele não vai conseguir segurar por muito tempo. Sem dúvida. Né? Então, eu vejo também... lá no treinamento a gente vê, né, as pessoas tendo bastante resultado, mas talvez com um custo emocional muito elevado. E ela não consegue sair desse circuito. E quando ela começa a fazer um exercício, cuidar da saúde, ela consegue melhorar as coisas em volta dela. Vai contaminando, né? Vai contaminando, sem dúvida. Concordo. E eu gosto de chamar, inclusive, de filosofia carnívora. Porque é muito mais do que uma dieta, é muito mais do que só um estilo de vida, um hábito. Ele vai toda uma filosofia, porque
acaba contaminando outras coisas. Porque quando você faz uma estratégia carnívora, é assim, é tão estoico, é tão simples, que você se alimenta só do que você precisa e de tudo que você precisa. Que isso passa a converter em outras áreas da vida. Você abre, passa tão tempo na carne, daqui a pouco você abre seu armário e fala, por que eu tenho 50 sapatos se eu só uso 4? Para que eu tenho 80 blusas se eu só vou usar 10? E isso começa a contaminar as outras áreas da vida. Vai ficando mais simples. Então, assim, é bem legal. É uma filosofia bem bacana. Uma vida mais simples, uma vida mais plena, né? Exatamente. Pelo que você está falando aí, nós podemos ter uma vida maior e não uma vida menor. E muitas vezes as pessoas têm uma vida menor do que elas poderiam ter. Exatamente. Né? E hoje eu vejo assim que, infelizmente, é uma filosofia que está sendo pregada para nós, né? De nos tornar frágeis, né? Ovelhas obedientes, doentes, fracos, né? E a gente tem que lutar contra isso. Né? E essa fraqueza, Guilherme, que está sendo pregada, não existe virtude na fraqueza. A virtude é eu ser forte para causar o mal em alguém e decidir não causar o mal. Sim. Né? Exatamente. Então, aí está a virtude. Você não conseguir se defender. Essa fraqueza que é apresentada como virtude, ela é falsa. Ela é falsa. Ela é mentirosa. Ela é né? falsa. E no fundo, tem muito mais a ver com covardia, com medo. Né? Por exemplo, esses tempos atrás eu estava conversando com um empresário, já faz uns 3, 4 anos, está conversando com um empresário. Ele falou, não, eu já fiz de tudo com esse funcionário, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já fiz essa outra coisa. Sabe aquela bondade? Uhum. E eu perguntei, tá, então por que você não resolveu isso ainda? Cara, acho que a partir do momento que não serve mais um para o outro, acho que tem que tomar uma decisão forte, né? Por que você não encerra? Aí ele falou assim, porque eu sou muito bom. E eu falei, cara, você, como já tinha uma certa intimidade, eu falei assim, você é bom ou você é covarde? Sim. E aí eu vi que a esposa dele falou assim, toma, conhece mais. Mas é verdade. Então não existe virtude na fraqueza. Não existe. Então, o que deu para perceber? O cara tá fugindo de uma conversa difícil. Sim. Então, muitas vezes, trazendo no contexto da saúde, ele foge de resolver aquilo que vai levar ele com a cabeça boa até os 80, 90, 100 anos. Ele foge. Eu estava vendo esses tempos atrás o desenho do Homer Simpson, e é onde ele estava tomando uma garrafa de vodka com vidro de maionese. Aí o cara falou assim, cara, você tá doido? Ele falou assim, isso é um problema para o Homer do futuro. Então, coisas que não são resolvidas hoje, inclusive a alimentação, se a gente não se atentar, isso é um problema que nós vamos ter que encarar no futuro. E ele vem com juros, ele vem forte. E ele cobra a conta, né? E isso que você está me falando, eu estou lembrando muito assim das pessoas que têm aquele problema de estimação. Aquela doençazinha de estimação, né? Por exemplo, várias pessoas... Você sabe que você falando assim, tem hora que encontro umas que a gente duvida que ela quer se livrar daquilo. Exatamente. As pessoas, quantas e quantas pessoas que eu encontrei e que eu falei assim, ó, a pessoa vem, não, porque eu tô com esse problema. Eu falei, seu problema é esse aqui, ó, isso aqui que você tá comendo, isso aqui, ó. Você parar de comer isso aqui, você não vai ter mais esse problema. E aí? Aí a pessoa, ela rebate, ela faz qualquer coisa para não ouvir aquilo ali, porque ela não quer a solução. Ela quer continuar com o probleminha de estimação dela, porque com o problema de estimação dela, ela tem a desculpinha. Ela chama atenção. Ela pensa que os outros ligam e ninguém dá a mínima. Não preciso mudar, né? É tipo você chegar para uma pessoa que está com dente podre, fumando, você fala, ó, se você parar de fumar, seu dente vai melhorar. Ele vai brigar com você. Ele não quer ouvir que ele tem que parar de fumar. Ele quer continuar fumando. Inclusive, é aquela coisa. O problema, muitas vezes, das pessoas não é de conhecimento, porque elas sabem que faz mal.
fumar faz mal. Né? Então, muitas vezes elas estão convencidas, mas elas não estão persuadidas a fazer essa mudança. Né? E esse é um ponto que talvez que é onde que eu gosto muito de chegar, assim, porque existem coisas como, por exemplo, as pessoas sabem que doce faz mal, as pessoas sabem que cigarro faz mal, Nós as pessoas sabemos. sabem que bebida faz mal, mas as pessoas acham que pão integral faz bem, as pessoas acham que aveia faz bem, as pessoas acham que suco de fruta faz bem, as pessoas acham que elas têm que comer carboidrato, elas acham que gordura faz mal. O dia que eu descobri que um copo de suco de laranja faz um mal... Elas acham que carne vermelha faz mal. Então, esses pseudofatos que hoje está no senso comum, e estava no meu também, que é onde que eu tento mais combater. Falar assim, ó, gordura não faz mal para a saúde. Pão integral é um veneno para o organismo. Pão integral é um veneno para o organismo. Né? Tem nada nesse troço. Né? Salada não é santo. Não é um alimento santo. O alimento mais nutritivo, mais saboroso, que mais faz bem para a saúde, que é o mais adequado biologicamente para a nossa espécie e que vai salvar a sua saúde definitivamente é carne vermelha gorda. Ao contrário do que dizem. E com sal. É o outro vilão também, é o sal. Então, as pessoas têm medo, colocaram medo dos 3 principais alimentos que a gente tem que comer. Carne vermelha, gordura e sal. E sol. Né? Então, assim, é esse frágil que as pessoas estão se tornando porque elas estão negando a nossa natureza. O ser humano come carne vermelha, vai para o sol, come sal, carne vermelha gorda, há 100 mil gerações. Desde lá do Homo habilis. Há 10 mil anos a gente tem agricultura. A evolução biológica nossa em 10 mil anos é zero. Somos os mesmos. É o mesmo. Você pegar um fóssil de 10 mil anos atrás e um de hoje... É a mesma colocar lá, comparar, você não vai ver diferença nenhuma, zero, idêntico. A gente demora muito para evoluir, né? Então, assim, biologicamente, nós ainda somos caçadores das cavernas, que comiam búfalo, que comiam bisão, né? Gnu, esses animais ruminantes, né? Nós somos caçadores de ruminantes. Ser humano na natureza era caçador de ruminante. Né? Caçava com fogo, com arma, com cão, né? Domesticado já. Os cães fazem parte da nossa história, a parceria entre lobo, porque o cão é um lobo, né? É uma subespécie do lobo. Essa parceria de sucesso, ela data de milhões de anos. Então, nós caçávamos juntos, porque um dos argumentos que as pessoas falam, não, o ser humano comia vegetais, porque ele não tem dentes, não tem garras, como é que ele ia caçar, né? O ser humano é o maior caçador, a única que caça de baleia caça mesmo. A mamute, né? Porque a gente usa a nossa ferramenta que nos fez dominar o planeta e por isso a gente sempre... Quem é que pega o melhor emprego com o melhor salário? É o mais inteligente. Quem é que pegava o alimento que era mais nutritivo e mais biodisponível? O mais inteligente, a nossa espécie. Dominamos o planeta muito antes da agricultura. Então, essa é a base da carnívora, né? De história, a gente olha lá para trás e vê que biologicamente, evolutivamente, a gente só desenvolveu o nosso cérebro desse tamanho depois que a gente começou a caçar e acessar a gordura dos grandes ruminantes, no finalzinho da era glacial. Então, assim, tá tudo escrito. Agora, o mundo hoje veio com um tesourão assim e desconectou isso. Colocou a culpa de doenças modernas, como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, num alimento que a gente se alimenta dele há milhões de anos. Então, não faz no menor sentido uma doença moderna ter a responsabilidade, a culpa por um alimento ancestral. Cobra, eu estou pensando aqui, né? De repente, quem vai assistir esse podcast, talvez não precisa nem acreditar, mas escute o outro lado e tire as suas conclusões. O problema, muitas vezes, é que não foi dado nenhuma segunda opção para a gente. Né? A gente já veio pronto, é assim que funciona, é isso que faz bem e é desse jeito. Se qualquer coisa fora disso, tem que ser queimado na fogueira como as bruxas eram. Então não foi nos dado
Porque temos os livros aqui, tem os caras que são fera aqui, os pesquisadores. Então, tem muita coisa que já foi desmentida que é tido como verdade. As pessoas caem esse aqui, ó, no senso comum. A Guerra contra a Carne, Monopólio, Poder e Doença, do Dr. Cláudio Brasil. Já fiz até uma live com ele, Caramba. esse médico. É fera. Isso aqui traz toda a história, de onde que vem essa guerra contra a carne. Por que a carne vermelha virou vilã desse jeito? Né? Porque ela é a maior concorrente. Se você come carne vermelha e gordura, você não come alimento outra industrializado. Coisa. É óbvio, né? Simples assim. Você ganha saúde e não usa remédio. Então é prejuízo. Então vamos agora colocar até que carne vermelha está causando aquecimento global, né? O peido da vaca está causando aquecimento global. Isso aí as vacas estão aqui no planeta antes da gente. Então, assim, acho que se a pessoa duvida, pelo menos ouça o outro lado e pesquise. E toma suas conclusões. Exatamente. E a outra coisa que eu sempre falo, experimenta. Pega, fica um mês comendo só churrasco. Depois você me conta o que vai acontecer na sua vida. E depois... É impressionante. Eu já vi várias pessoas. Eu faço muito desafio de um mês, 20 dias. Pessoas entram meio assim, fica 20 dias comendo só carne. Quando acaba o desafio, tem lá um monte de depoimento. É uma coisa inacreditável, a pessoa não acredita. Fala, como assim? Parece que eu estou 10 anos mais novo, em 20 dias. É isso mesmo. Cara, a vitalidade vai lá em cima. Ô, Guilherme, assim, como que é gostoso ver você assim... conectado com a tua vocação, né? Eu lembro quando eu conheci você, assim, e foi legal que foi num evento aleatório, né? Sim. Você caiu lá naquele evento de paraquedas, eu também estava lá porque eu sou curioso. E então, pessoal, também que nos ouve aí, é muito legal participar de evento aleatório, fora da nossa bolha, que a gente acaba conhecendo bastante gente interessante, né? Acaba fazendo negócios nisso. Mas eu lembro, assim, que a gente conversou a respeito do treinamento e, a princípio, você veio fazer o DEIO se eu não me engano, você queria melhorar a comunicação e tal, mas ainda tinha umas coisas na sua vida que você ia bem, mas não era, parece que não estava tão conectado com a sua essência, né? Como que o treinamento Dale Carnegie te ajudou nessa parte? Que você não foi o primeiro bailinho, né? Depois fomos em outros bailes juntos, né? Que você não fez um e depois fez outro. Mas como que o Dale te ajudou? Me ajudou demais. Me ajudou a desbloquear. Parecia aquele cadeadinho da insulina, que estava ali bloqueando a gordura, uma fonte inesgotável ali de energia. Eu tenho uma fonte, assim, que estava bloqueada em mim, que eu tinha vontade e acabava, como a gente conversou no início, estava agarrado em uma outra área que já não me dava mais tanta vontade, assim, de atuar, né? Mas eu tinha um bloqueio muito grande, por exemplo. E um dos maiores bloqueios meus era esse de falar, né? De me abrir, de me expor. A gente estava conversando antes, também eu falei que eu não mandava uma mensagem de voz. Porque eu não queria que a outra pessoa ouvisse minha voz e se não tivesse ficado bom, né? Então tinha esse grilo, esse excesso de preocupação, não mandava uma mensagem em voz. Hoje eu consigo, graças a Deus, falar igual que eu tô falando aqui, né? Tô tranquilo, antes eu ficava nervoso. Então o treinamento do Dale fez esse desbloqueio em mim, assim. E você também começou a se expor mais até tocando e cantando, que é uma das habilidades que você tem, né? Exatamente. Você era um talento que ficava escondido. Eu também gosto muito de tocar violão, cantar, e tinha muito bloqueio, né? Às vezes eu travava, não conseguia nem apresentar o que eu sei. Não que eu seja um exímio músico, né? Mas eu fiz também, em paralelo ao Dale, eu fiz uma aula de música, né? Tipo uma terapia musical, exatamente para desbloquear, para poder apresentar ao público. E eu fiquei impressionado como é que parece que foi só uma chave mesmo que virou, que era um bloqueio que eu tinha, que eu tomei consciência de que não fazia sentido aquilo, né? E hoje, não que eu não tenha medo, né, de apresentar em público, a gente sempre sente um pouco de medo. Não acaba, não. Não acaba, mas
a gente vai com medo mesmo, né? E para você, você fez o treinamento Dale Carnegie Course, depois fez apresentações de alto impacto, acabou refazendo como líder de grupos lá no treinamento. Se fosse citar o ponto mais alto para você, que foi principal, assim. Aquelas dinâmicas, né? De ser ali no meio, se apresentar e aos pouquinhos ir desbloqueando ali um mecanismo aqui e outro ali. Que o curso é muito sábio, assim, né? Realmente é sabedoria o negócio. A gente vai desbloqueando um ali, o outro ali, vai vendo o outro e vai tendo incentivo e na hora que vê já foi, assim. Foi o processo, assim, eu achei muito legal. Agora, a apresentação como é que é o nome? De alto impacto. De alto impacto foi fantástico para mim, para desbloquear aquela última chave mesmo. Você teve vídeo de mais de 1 milhão depois das apresentações de alto impacto, né, de visualizações. 2 milhões e usando as técnicas que eu aprendi na Dale, porque são fantásticas mesmo. Assim, e acaba que depois a gente incorpora, né? No início a gente fica meio decoreba, mas depois a gente incorpora. O que eu percebo, assim, conhecendo você antes e o depois, é que parece que você se conectou com a tua essência e a vida acabou ficando mais leve. Exato. Né? Inclusive decisões muito fortes que você tomou até de abrir mão de um negócio para começar um negócio completamente aí novo, do zero, polêmico. Tem que ter coragem, né? Mas feliz. Mais feliz. Eu vejo, Guilherme, assim, ó, cara, as pessoas reclamam das coisas, mas elas não têm coragem de mudar, né? Elas reclamam das coisas, mas elas não têm coragem de mudar. Uma frase que mudou a minha vida foi assim, ó, não reclame daquilo que você permite. Não reclame daquilo que você permite. Eu conheci uma pessoa, nós moramos num estado, ela já estava lá há 8 anos, quando a gente conversou com ela, ela falou, nossa, faz 8 anos que eu tô aqui, eu não tô gostando, mais não sei o quê, mais meu filho, mais aquilo lá. Ou seja, eu fiquei 1 ano, eu não gostei e tchau. Porque eu não posso ficar reclamando daquilo, porque lá é daquele jeito. E já faz mais de 5 anos que eu não estou mais lá. E ela continua lá, reclamando da mesma coisa. Então, a gente tem que mudar, né? Muito bom conversar com você. Guilherme, assim, como que nós podemos te encontrar nas redes sociais, dos seus cursos, como é que a gente te acha? Então, hoje Acho que é para aquela... essa câmera ali. Hoje eu tenho basicamente 2 produtos, né? Que são cursos. É um curso de delícias carnívoras, que é curso que eu fiz junto com a chefe, Dona Tonha, que a gente desbloqueia a pessoa para ela cozinhar para ela mesma, fazer churrasco, né? Porque o mais importante é você saber fazer uma comida gostosa para você comer. E o outro é o Tribo Carnívora, que é uma comunidade, né? Uma assinatura de conteúdo que sou eu e um nutricionista, Henrique Altran, e que lá dentro dessa comunidade tem centenas de carnívoros lá já dentro, aulas e cursos para a pessoa se especializar nisso e aprender sobre a estratégia carnívora. E o terceiro curso que eu estou para fazer agora que eu vou lançar esse mês é como alimentar o seu carnívoro, né? Bacana. Cachorro come carne, que é, como eu falei, né, durante o podcast, os cães, eles são parceiros dos seres humanos há milhões de anos e também são carnívoros, né? Então, ração, gente. Ajude. Joga na lixeira e aprende como é que faz para o seu cachorro ser super saudável. Então, estão esses 3. E a minha plataforma principal é o Instagram, né? Cobra Carnívoro. Segue lá, gente. Mais de 60 mil seguidores. O homem é forte no Instagram. Então, a gente está sempre lá trabalhando, fazendo vídeo, entregando conteúdo. E no link da bio tem esses cursos. Também tem um canal no YouTube, também tem um TikTok. E tudo é @Cobra Carnívoro. Olha, muito obrigado, Guilherme, pela tua apresentação aqui. É uma satisfação. Espero que seja a primeira de várias outras, porque você tem muito conteúdo. Eu aprendi uma coisa, que se você está com uma xícara de café, alguém esbarra e cai café,
é porque tinha café dentro. E nós percebemos que se esbarrar em você, meu amigo, o conteúdo sai de dentro. Então, 1 hora só talvez seja pouco. Então, nós vamos ter outros encontros aqui para falar de coisas que interessam para todo mundo, que é alta performance, que é saúde. E por falar em alta performance, nós temos o treinamento agora para começar dia 20 de fevereiro em Vitória, o treinamento Dale Carnegie Course, que é o treinamento que deu origem a esse livro aqui, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu achei muito interessante que hoje tem umas coisas falando assim, como? Começa com como? Dale Carnegie começou com como em 1912. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, valeu. Muito obrigado por estar aqui, viu? Obrigadão, meu irmão. Obrigadão. Valeu.